Alô, quem tá aí? Vamos falar do fenômeno hoje? Vamos falar do Ronaldo? Não, tô brincando. Vamos falar de fenomenologia, outro tipo de fenômeno, tá? O fenômeno dos psicodélicos. Como que ocorre? O que é essa experiência mística que tem sido associada também aos próprios efeitos e desfechos positivos dos psicodélicos? É isso que a gente vai abordar, então, hoje, na aula número 7, tá? Da nossa capacitação. Tá? A fenomenologia, então, basicamente, tá? Ela é o estudo dos fenômenos, certo? O estudo do que aparece à consciência e busca como entender, explorar o que a consciência percebe. É tanto uma metodologia quanto um pensamento filosófico, tá? Que vai remeter e entender as experiências pessoais e toda a sua finitude, né? Tem até um quesinho de budismo aqui, né? E assim, a nossa mente, a saúde emocional, ela já é por si só uma experiência subjetiva em primeira pessoa. Entender, então, cada barreira para descobrir o que você realmente sentiu, o que você realmente experienciou, é fundamental. E casa completamente com os psicodélicos. Como que a gente vai perceber a essência das coisas? Principalmente quando os psicodélicos diluem o ego, né? Dilui o controle, dilui o eu interior, tá? Isso, obviamente, então, inclui nós mesmos. Vamos lá, então? Então, a fenomenologia, começando pelos clássicos, né? Lembra, então, você viu na aula de compostos sobre os compostos psicodélicos clássicos. Vamos ver sobre os clássicos, então, começando pelo LSD, tá? Você já sabe que ele é uma triptamina, que é uma triptamina semissintética, altamente absorvível, com uma estrutura significativamente semelhante à serotonina. Tá, você já sabe isso tudo, não vou ficar batendo muito ali, né? Você sabe também que ele possui forte afinidade por vários receptores, né? 5,2A, 1A, 2C, né? 5-HT. Então, vários desses receptores adrenérgicos e dopaminérgicos, entre outros, tá? Farmacologia complexa, mas o agonismo ali do 5-HT2A parcial é o central dos efeitos, a gente falou extensamente sobre isso na aula anterior, tá? Ficou dúvida? Escreve aqui, não tem problema, tá? Daí a gente conversa. Uma dose típica, então, do LSD, 100 miligramas a 200, desculpa, 100 microgramas a 200 microgramas de LSD, causa alteração profunda da cognição, do processamento sensorial e do processamento de emoções. Geralmente vai durar ali entre 8 a 12 horas, tá? E atingindo um pico em torno de 2 horas após a ingestão, correspondendo aproximadamente aos níveis plasmáticos máximos, né? Então, o LSD ele está na maior dose no sangue possível antes de começar a ser, o efeito dele está na maior dose possível antes de começar a ser eliminado mais pelo corpo, tá? Pensa em meia-vida quando a gente fala aqui, certo? 8 a 12 é muita coisa, né? É coisa para ficar um dia inteiro, né? Pensou 12 horas em um processamento? É muito intenso isso. Às vezes a gente consegue ficar 1 hora em terapia, imagina 12 horas em terapia seguida ali, ó, só que com efeitos diferenciados. As alterações sensoriais que o LSD produz, elas podem gerar, tá? É, a parte emocional, ele pode gerar um estímulo suficiente para deflagrar uma mudança ou uma nova percepção de eventos já passageiros, certo? Se em dose baixa, com efeito sutil, ele pode ser usado de maneira psicolítica, que inclusive era muito utilizado nas sessões de psicanálise nos anos 80, tá? E funciona como um catalisador para reconciliação e uma terapia de casal mesmo, uma alta taxa terapêutica bem legal. E eles, inclusive, relatavam esses profissionais e pacientes sobre essa resposta, tá? Não era só do paciente, né, da pessoa que utilizava para essa parte de terapia, como também os profissionais, tá? Isso é muito importante ter esses dois lados, né? Mas, assim, essencialmente, o fenômeno que o LSD traz à mente, ele está nessa alteração profunda de cognição, tá? De como uma pessoa que ingere, que usa suas funções, como que uma pessoa que ingere utiliza as suas funções cognitivas para processar as emoções. Geralmente, quando a gente fala em funções cognitivas, pensamos em raciocínio, certo? Mas o cérebro ele tem muito mais função cognitiva, muito mais ampla do que só raciocínio, tá? Não se resume apenas a isso. Por exemplo, percepção, atenção, elaboração, pensamento, realização de ato, por exemplo, gerar o gatilho
para deflagrar o início de uma leitura, né? Lavar uma louça e, consequentemente, o processamento cognitivo, memória e raciocínio. Então, olha o tanto de coisa que tem para a gente poder falar em função, tá, dessa... Não é só pensamento, né? Então, função cognitiva é muito mais amplo do que a gente está acostumado a relacionar apenas a raciocínio. Ainda nessa parte, né? Vamos olhar um pouquinho, ainda nos clássicos, vamos olhar um pouquinho para os outros, tá? Vamos olhar um pouquinho mais ali para a questão da própria psilocibina, psilocina, o DMT, né? A mescalina. Eles são geralmente entendidos como diferentes mais farmacologicamente do que mais farmacodinamicamente. Quando eu falo que ele é mais farmacológico do que farmacodinâmico, você consegue entender um pouquinho isso? Apesar de a gente não ter falado essa parte na nossa aula de farmacologia, eu acho importante trazer um pouquinho aqui, já que a gente vai citar a parte do fenômeno, porque isso ele está diretamente relacionado ao efeito nos fenômenos, né, da nossa mente. Lembrando que eles são agonistas de 5-HT2A e a principal característica compartilhada por essa família, tá bom? Mas uns mais e outros menos farmacológico ou farmacodinamicamente. Mas o que significa, então, ser mais farmacocinético do que farmacodinâmico? Em termos farmacológicos, significa que o efeito de um medicamento ele está mais relacionado com as suas características farmacocinéticas do que com as suas propriedades farmacodinâmicas. A farmacocinética ela vai remeter à absorção, distribuição pelo corpo, metabolismo do composto e eliminação de uma medicação no e do organismo, certo? Em outras palavras, trata-se de como o corpo lida com o medicamento, incluindo como ele é absorvido, distribuído pelos tecidos, metabolizado, né, transformado e também excretado, até meia vida ali, né? Por outro lado, a farmacodinâmica, ela está relacionada aos efeitos do medicamento no corpo, ou seja, como ele interage com os receptores, com os alvos específicos produzindo respostas farmacológicas. Quando um medicamento ele é mais farmacocinético do que farmacodinâmico, isso significa que o perfil de absorção, de distribuição, de metabolismo, de excreção tem um papel mais significativo nos seus efeitos do que a sua interação com o alvo específico no organismo. Em outras palavras, a maneira como o corpo processa o medicamento é mais relevante para os efeitos do que a forma como ele atua nos nossos receptores. Mesmo porque esses clássicos, eles têm baixa afinidade. Lembra que a gente falou isso nas aula 3, 4, 5, se não me engano? Que é o quê? A menos de 40%. Então é baixa afinidade, não vai se ligar tão forte ou tantos receptores simultâneos ali, tá? Lembra dessa parte? Bom, essa importância farmacocinética, então, de ter implicações clínicas, pois gera muitas implicações clínicas, pois o próprio medicamento, uma forte influência farmacocinética, pode exigir ajuste de dose com base na característica individual de cada pessoa. Enquanto medicamentos com alta influência farmacodinâmica podem ter os efeitos mais diretamente relacionados com a sua atividade em alvos específicos, em lugares específicos onde a gente quer trabalhar mesmo, né? Por isso que nós estamos falando desde a primeira aula que inclusive até antes da primeira aula, né? Para quem está acompanhando aí com a gente, né? A modulação emocional é muito importante, tá? E todo mundo deve ser avaliado e tratado individualmente, olhando para você, pessoa e perfil emocional, muito mais do que tratando um transtorno que te faz sofrer sem essa individualização, tá? Então, farmacocinética é maior que farmacodinâmica, tá aí o motivo. Mas, vamos voltando aí. Diferença farmacocinética notável vai incluir a duração mais curta dos efeitos da psilocibina. Por isso que ela dura de 4 a 6 horas, em contrapartida até 12 do LSD, né? E a própria destruição do DMT pelas enzimas da monoamina oxidase hepática necessitam de administração parental. Por exemplo, ou então até mesmo tabagismo, tá? O tabagismo ele vai quebrar essa própria DMT. É interessante pensar isso, né? Ou até mesmo associação, né? Administração simultânea de um inibidor dessa monoamina oxidase, né? Como é feito, por exemplo, na ayahuasca, tá?
pois é encontrada na preparação botânica da ayahuasca. Uma característica compartilhada dessa classe é um rápido acúmulo de tolerância e tolerância cruzada, muitas vezes atribuindo a taquifilaxia dos receptores 5-HT2A. Tudo que você vê falando que tem taquifilaxia, você entenda assim. O que é taquifilaxia? Redução dos efeitos de uma substância quando administrada de modo contínuo ou repentinamente. Mas é ruim ter que falar essa frase toda grande, né? Então, ou pensar nessa frase toda grande. Então a gente fala a partir de agora. Redução do efeito psicodélico ao uso repetido, certo? Então, taquifilaxia. Quanto mais eu uso, menos eu tenho de efeito. Ou por menos tempo, ou por intensidade mesmo. Tudo bem? Pegou? Taquifilaxia. Continuando. A fenomenologia dos estados profundamente alterados que vão produzir pelo agonismo de 5-HT2A. É isso que acontece. Só que ela é multifacetada e heterogênea. A gente encontra, então, consistentemente mudanças perceptivas dramáticas, como distorção sensorial, sinestesia, sentimento de dissolução do ego, ou aquela imensidão oceânica, parte mais como se fosse uma experiência mística em que você não sabe onde tem fim espacial, tá? Ela vai se assemelhar fortemente àquelas que vão surgir naturalmente, tá? A sugestionabilidade ela é bem aumentada e os efeitos empatogênicos no humor, como maior confiança e abertura, são extremamente comuns, certo? O processamento emocional ele vai ser alterado e a gente percebe isso até em escala macro, né? Como nos rostos. Então, olha essas imagenzinhas aqui, né? Eu até coloquei para mostrar bem essa parte, né? Você consegue reconhecer cada possível emoção, né? Às vezes você não vai acertar totalmente, tudo bem, mas a maioria teria pelo menos um semblante ali que consegue se relacionar com algo próximo, né? Faz o teste aí, dessas 6 aí, quantos que você consegue definir exatamente qual emoção que seria essa, independente se é algo próximo ou se é a emoção exata. Então, assim, processamento alterado de maneira macro. Então, reconhecimento reduzido de expressões faciais de medo, e indivíduos eles podem relatar que vão enfrentar emoções desafiadoras e vão ganhar aí um novo senso de resolução, tá? Até para conseguir enfrentar isso de maneira diferente. Essa descrição, ela é fenomenal, tá? Um novo senso de resolução. Eu, pelo menos, acho fantástico quando um paciente meio que relata isso, tá? Muitas vezes com outras palavras, tá? Mas já aconteceu de falarem assim, ó, abre aspas, tem uma nova resolução de vida, sabe? Algo assim. Só porque eu consegui olhar para essa situação de uma maneira diferente. Isso me trouxe uma nova percepção, me trouxe um entendimento, como se tivesse caído uma ficha, né? Uma epifania. Uma forma muito boa de avaliar isso é observar o seguinte, tá? Paciente, a pessoa que faz o uso, ela vai sair de uma sessão de terapia assistida por ketamina, por exemplo, né? Já que a gente está falando de coisa legalizada. Ele vai ter essa epifania, ela vai ter essa epifania, vai fazer o mergulho, o processamento e tudo que foi ali experienciado. Ela, antes de sair da sala, ela pode falar assim, ó, já aconteceu muito também, tá? Doutor, preciso contar isso para minha irmã, para o meu tio, para o meu marido, para minha terapeuta, para o papagaio também, tá? E batata. Pisou para fora da sala, ela vai virar para trás e vai falar: Nossa, eu não preciso mais falar o que aconteceu aqui para mais ninguém. Parece que eu saí aqui e tudo se assentou, sabe? E vai seguindo o dia como uma cara de plenitude e suficiência, né? É realmente demais, é fantástico presenciar isso, tá? Por quê? Porque foi encerrado o que tinha que ser encerrado. E às vezes só de você mudar do ambiente, você vai perceber que foi encerrado isso, sabe? É muito bacana isso. Então, assim, mas voltando. A criação de significado ela também é alterada. Por exemplo, a música ela pode evocar mais admiração e transcendência e rapidamente passar ali para assumir um significado pessoal, mesmo se não tinha antes, tá? Tem inúmeros pacientes, pessoas que se utilizam das terapias assistidas por ketamina, que às vezes usam a música para evocar uma nova memória, ou para continuar um processamento depois quando está lidando com algo difícil, como se a música ela marcasse. Uma música da minha playlist de terapia assistida, que eu vejo que fazem muito isso, é a The Old Man, tá? Do Yon, uma das primeiras da minha playlist, tá? Depois você me pede que eu envio não só a playlist, mas eu falo para você quais são, né? Até na própria playlist depois vocês vão ver lá.
o começo geralmente são músicas para entrada, depois tem músicas para processamento, tem músicas para dar uma marretada, uma cutucada. Tem vários tipos de música que você pode utilizar para fazer esse efeito de sugestionabilidade, né? Porque a gente não quer ser diretivo. Uma terapia estilista não vai ser diretiva. Não é para você falar que esqueça isso. É totalmente diferente. Não é para mexer nisso. Mas é para sugestionar alguma coisa que pode fazer isso, né? E a pessoa ela vai realmente acionar a capacidade interna de cura dela para ter essa ressignificação, tá? Para finalizar essa parte aqui, então. Guarda isso. As experiências psicodélicas, elas são frequentemente descritas como altamente significativas, mesmo anos depois. Então, às vezes, uma sessão, ela vai reverberar ali por semanas, meses, e depois de um ano, a pessoa ainda vai lembrar daquela sessão, ou até mesmo ter aquele gostinho de como que é estar naquele momento, tá? Bem bacana isso. Vamos adiante. O MDMA, de novo, né? Porque não tem como não falar dele, tá? Ele é sempre o príncipezinho, né? E agora não seria diferente, tá? Ele tem um perfil farmacológico bem distinto dos psicodélicos, vão incluir essas alterações também na consciência normal. Isso é considerado por muitos como efeito psicodélico. Lembra que a gente falou um pouco do psicolítico antes? Então, psicodélico. O MDMA ele vai reverter os transportadores de recaptação de monoamina para aumentar a efetividade, desculpa, para aumentar efetivamente as concentrações pré-sinápticas de noradrenalina, né, norepinefrina, dopamina e especialmente serotonina. A liberação subsequente de hormônio, inclusive ocitocina, prolactina, cortisol, vasopressina, também vai contribuir com esse efeito subjetivo. O MDMA ele é conhecido como um empatógeno ou entactógeno. Sempre guarda isso, é bem legal saber essas palavrinhas para poder falar com propriedade, né? Ele é uma substância que vai abrir o coração, tá? Com efeitos tipicamente durando ali entre 4 horas após uma dose padrão. O que seria uma dose padrão de MDMA? 75 a 125 miligramas ali, tá? Lembra que, falando nas outras aulas, certo? Essa é uma dose moderada para alta, tá? Então, alucinações, deixa eu colocar um pouquinho para cá. Alucinações visuais não são comuns, mas pode sim acontecer alterações sensoriais e até mesmo alterações perceptivas, tá? Ainda sobre o MDMA. Ele vai modular agudamente esses circuitos de memória emocional, incluindo uma diminuição na atividade da amígdala. De novo, a amígdala aparecendo. Sim. Falamos de psicodélico, falamos de psiquiatria, falamos de saúde mental, tem que pensar na amígdala, tá? Até mesmo falando de neurociência, tem que falar de amígdala. Então, assim, o MDMA vai fazer também essa modulação aguda do circuito emocional. Então, ele vai atingir processamento de amígdala, tá? Vai aumentar a conectividade entre o hipocampo e a amígdala. Também vai gerar um comportamento pró-social. Pelo contexto, o uso recreativo, ele foi considerado, então, uma droga de tabela 1 nos Estados Unidos, e a gente já falou disso, né? Por quê? Por conta também dessa questão pró-social que favorecia o uso dele como droga, né? Como uso recreativo, que é droga, basicamente. Mas antes disso, até era usada para terapia de casal também, como o LSD, né? Por ele funcionar como esse patógeno de abertura. Estou abrindo meu coração, estou me expondo, estou me sentindo vulnerável, mas seguro ao mesmo tempo, né? Então, assim, ele é excelente para trabalhar relacionamentos conjugais, bem como o LSD. Mas outros, como a psilocibina, não são tão bons para isso, né? Apesar de ter criar muita conexão, né? Mas ele cria conexão, a psilocibina, por exemplo, em vez de ressignificar uma conexão com o outro, né? Uma conexão interpessoal, por conta que não tem esse efeito pró-social tão forte, tá? Então, fenomenologia do MDMA pegou, entendeu? Vamos para a fenomenologia da ketamina, né? Uma das, inclusive, talvez até a minha queridinha, né? Principalmente porque é a única que a gente pode usar. Então, assim, para finalizar, o último tópico dessa aula, tá? Falando sobre a ketamina. A história, a farmacologia da ketamina vai diferir ali drasticamente do MDMA e do LSD. Isso é um grande destaque aqui, pois são moléculas realmente diferentes, e se você comparar o MDMA, ainda mais com os psicodélicos clássicos, tá? Ela é principalmente um antagonista de N-metil-D-aspartato, NMDA, que a gente já falou, que vai ter um módulo, desculpa, e que vai modular, tá? Também vai ter um módulo sobre ela, mas
vai modular a transmissão de glutamato, transmissão glutamatérgica, certo? Embora seja ativo em uma grande variedade de outros receptores. Pensa-se atualmente que essa eficácia contra a depressão e o suicídio é devido a um aumento de neuroplasticidade e de, presta bem atenção aqui, e de reversão de alteração neuronal induzida por estresse epigenético. Assim, ó, não canso de falar essa palavra. Olha só, neuroplasticidade aumentada, revertida por estresse epigenético, tá? Já dá para fazer até bingo da palavra epigenética, de tanto que a gente fala aqui. E espero que você não canse de ouvir ela, porque ela é muito importante, tem muita coisa boa vindo com relação a essa palavrinha específica, tá? Então, assim, dependendo da dose, da via de administração, pode induzir alteração profunda na consciência, caracterizada pelo quê? Por movimento, por sensação corporal e interatividade significativamente diminuída. Então, diminui o movimento, diminui a sensação corporal e diminui interatividade, certo? Essas propriedades, elas levaram à descrição da ketamina, certo? Da esketamina, como um anestésico dissociativo, certo? E ele vai induzir um sonhar, tá? Um sonhar semelhante aos psicodélicos tradicionais, que de fato os estados induzidos pela ketamina, eles vão se sobrepor fenomenologicamente aos induzidos pelo NMDA e especialmente a psilocibina. Como a aplicação é também usada para anestesia, para controle de dor, ela nunca foi listada pelaquela tabela 1, né, de drogas gerais. Então, a acetamina, portanto, ela é a única na medida que foi e continua a ser utilizada tanto no paradigma psicodélico como nos convencionais. Na verdade, ainda agora, depois que o MDMA começou a revolucionar a psiquiatria, ela começou mais ainda a ser utilizada como terapia assistida por esquetamina. Então, terapia assistida por psicodélico, terapia assistida por esquetamina. Porque antigamente era só o modelo tradicional da psiquiatria. Vai lá, pega a veia, faz na veia, numa sala onde está todo mundo falando, conversando tal coisa, às vezes sem nem fone de ouvido em algumas clínicas. Então, assim, processo completamente horrível, né? Agora, o real, o legal, o mais utilizado é como eu coloquei nessa figurinha aqui, ó. Um ambiente confortável, seguro, que você consiga fazer tanto set, né? Quanto setting. Então, montar tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo, tá? Uma imagenzinha bem bacana de um centro lá nos Estados Unidos, que faz um trabalho bem legal. Vamos adiante, vou ler com calma isso aqui para vocês. Ó. Níveis comparáveis de experiências de unicidade, experiências espirituais, perspicácia, fenômenos visuais e significado alterado são relatados em todos os compostos. Todo composto psicodélico, essencialmente, ele vai trazer essa sensação de uma experiência de unicidade, experiência espiritual, né? Entende-se isso como modular o 5-HT2A, tá? Que é o nosso neuroreceptor, vamos colocar assim, psicodélico. Para finalizar, então, eu posso descrever essa comparação dos fenômenos deles, eu iria falar mais ou menos assim, ó. Lembrando que isso tudo aqui é inefável, tá? Então, às vezes, de uma pessoa para outra tem uma percepção completamente diferente e é difícil trazer isso em palavras, né? Então, assim, ao entrar no efeito do psicodélico, né, é como se fosse entrar num longo corredor, tá? Ele vai estar ali, ó, cheio de portas, né? Às vezes portas maiores, portas menores, às vezes você consegue ver o final do corredor, às vezes não consegue. Com a ketamina, você vai ver essas várias portas, vai abrir rapidinho cada uma delas, até que vai chegar em uma delas ou numa última que ela está mais profunda nesse corredor, né? E que você vai abri-la com vontade. Às vezes você vai entrar ali nela e vai começar a abordar aquela questão ali, tá? Então vai entrar em um tema meio que específico, mas um único tema que você vai aprofundar nele. Ou também você pode não abrir nenhuma porta, não ver nenhum corredor, tá? E tá tudo bem também. Nesse caso, eu vou comparar com outra coisa. Como se você estivesse vendo tudo preto, e aí na próxima sessão você vai ver tudo cinza, e depois na próxima sessão você vai ver tudo branco, e depois você vai perceber que esse branco era uma nuvem, e que agora você consegue enxergar atrás dessa nuvem, atrás dessas camadas, porque eles estão ficando mais transparentes e mais de fácil acesso ao que tem ali, né? Entenda como que é. Eu estou numa escala baixa de consciência em que eu vejo apatia, pulsão de morte, que é o preto.
e a hora que você vai subindo as escalas de consciência, você vai conseguindo clarear e atravessar essa nuvem para entrar em contato com o que tem lá atrás. Então, fora da apatia e vamos trazer a boa vontade, equilíbrio, né? Em escala de consciência. Enfim, com os psicodélicos clássicos, tá? Então, falamos da esquetamina como esse corredor assim, né? Com os psicodélicos clássicos, é como se fosse abrir rapidamente, só que mais fundo, quase todas as portas, ou talvez todas as portas, tá? Só que você não vai focar, às vezes, em uma específica, tá? É mais comum não focar em uma específica, mas mexer em várias portas bem fundo, né? Tanto que são mais tempo, né? Então, no psicodélico, vai ficar ali, no psilocibina, vai ficar ali umas 6 horas, né? 4, 6 horas, às vezes mais. A ketamina vai ficar, às vezes, mergulhos de 20 minutos só. Às vezes pode durar um pouco mais, 40. Mas até mesmo o conteúdo do mergulho, né? Ele vai ser pela quantidade menos coisas, só que às vezes é muito maior, tá? Tem pessoas que relatam experiências de, ou seja, eu abri tão forte a porta, né, eu fui tão fundo nessa questão que eu entendi essa questão como se eu fosse uma célula no meu corpo. Olha que significante, né? Esse relato. Mas enfim, com o MDMA, ele vai abrir e vai reabrir, e vai fundo, e vai raso, entrando em todas as portas de maneira muito intensa, tá? Essa é a questão do MDMA, ele é muito mais intenso, tá? Mas assim, lembra de uma coisa, certo? Até eu coloquei essa imagem aqui, eu esqueci de falar, tá? Mas essa imagem aqui é a descrição da ketamina. É uma experiência de imensidão oceânica, como se você estivesse deitado, deitada no oceano, às vezes o pé longe, só que sem você conseguir ver o que está em volta. Então, pensa assim, literalmente sonhando deitado no oceano, mas com o conteúdo emocional sendo processado. Ali dentro, em algum momento, com alguma experiência, com alguma lembrança, com alguma cena, com alguma imagem, tá? Enfim. Então, assim, lembre-se que nem o trajeto, então, nem o número de portas, nem o tamanho do corredor é menos ou é mais importante que o outro em comparação, tá? É o que é, só isso. Então, somada a sensação de dissolução, de leveza, somada a sensação de estar gigante, com os pés longe, ou deitado nesse oceano que eu falei, ou mesmo tendo ataques tridimensionais ou lugares em que a música vai conduzir, você vai visualizar essa música como se fosse uma ideia imaginária, em formatos, em cores, tá? Ou com tudo isso acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas em plena paz interior. Paz de ser apenas e essencialmente você, em sua finitude e em sua suficiência, tá? Esse é o fenômeno do psicodélico. Desafiante de entender? Fácil, né? Facinho, facinho, tá? Com isso, encerramos a nossa aula. Te vejo no próximo vídeo, tá? Obrigado pela tua presença novamente por aqui. E teve dúvida? Escreve lá no nosso grupo, faz a pergunta, escreve aqui o comentário que eu te respondo por aqui também, tá? Vamos manter esse diálogo sempre aberto para não ter dúvidas. Combinado, gente? Um abraço e até a próxima aula.